Ontem nós recebemos o Pedro Daniel lá na HG Play e... Boa entrevista, viu? Foi boa a entrevista, foi rápida, né? Deveria ter sido um pouco maior, mas a gente agradece, inclusive, por terem aceitado o nosso convite. Ele esclareceu sobre o aporte, mas tem uma sonora dele aqui que eu acho que é a que o torcedor mais pode se interessar, que é a última aí que está na lauda, que o Pedro Daniel explicando o critério para a escolha do técnico Eduardo Domingues. Tem ele falando sobre a possível contratação? Não, né, Guilherme? Ele falou ontem, a gente perguntou sobre a contratação do zagueiro, embora ele não seja... Eu disse para ele, né? Eu falei, tem muita gente perguntando aqui, embora você não seja diretor de futebol, né? Eu preciso te repassar porque você é o homem que libera o dinheiro. Possibilidade de contratar um zagueiro, etc. E ele disse, olha, nós estamos no mercado, a janela ainda não se fechou, o orçamento ainda não estourou, mas nós vamos aguardar a conversa, de repente, que eles vão saída. ter e a conversa que vai ter com o Domingues, como que vai ser a análise do Domingues perante o elenco que ele tem. Mas ele explicou também, aliás, Guilherme, de repente eu falei essa aqui do critério, mas de repente tem uma que você acha que é mais relevante aí, como você é meu eu acho a do zagueiro legal, que ele fala sobre o Kevin Não, essa Lomon, não tem do zagueiro, não. Tem? Não. Eu acho interessante também... A do aporte aí, legal. A do aporte. A do aporte, então, falando sobre esse aporte que o torcedor do Atlético quer saber, quando é que vai sair esse dinheiro aí, e ele explica sobre o aporte que o Atlético vai fazer, possivelmente até abril, algo na ordem de 520 milhões. Então ele foi taxativo, ele explicou sobre a questão da dívida com o Palestino, envolvendo o Ivan Roman. O Atlético tem 45 dias para pagar. Então, dentro do prazo, o Atlético precisa pagar, não pode não pagar. Pelo que eu entendi, existiu um ruído, né, nas negociações, né, que o Atlético apresentou uma proposta para eles não aceitaram, foram até a FIFA, o Atlético deixou na FIFA, que deu 45 dias para pagar. Deu 45 dias para pagar. Tem uma então outra agora... também que eu quero falar depois, mas pode ir. Só ele falando agora sobre a questão do aporte para o mês de abril. Não, legal, Breno. É importante porque cria-se uma expectativa, né? Tem 500 milhões novos, né, no Atlético. E o fato é que dentro desse planejamento que a gente falou, a gente está reperfilando a dívida. Então esses 500 milhões basicamente são das dívidas bancárias, que é a dívida que nos onera, tira o dinheiro de curto prazo. Boa parte de curto prazo e muito cara. Pior do que o prazo é cara. Então aquela é o cheque especial. A gente precisa resolver o cheque especial, né? A gente tem outras dívidas? Tem o financiamento imobiliário, né? Nosso CRI? Temos, né? Temos outras dívidas tributárias? Temos, mas elas estão refinanciadas. Agora, essa aqui nos pega, porque ela tira dinheiro literalmente da operação. Então, dentro do que a gente desenhou nesse ano, a gente precisa reperfilar. Então, esse aporte, estamos falando de mais ou menos 520 milhões, ela serve exatamente para tirar essa boa parte dessa dívida. Tá? Hoje nós estamos falando de 600 e pouco. Então, o aporte deve pegar 520, e aí o processo é renegociar com todos os bancos. Então, por isso que não caiu na conta 500 milhões, está resolvido. Por que está demorando? Não, existe uma renegociação com todos os bancos. Então, nós chamamos todos os bancos, né, para discutir a maneira de pagamento, qual que seria a melhor maneira, a subida da dívida, se ela vai para outro CNPJ, enfim. Por isso que esse processo ele é um pouco... não é demorado, né, mas ele é um processo burocrático. Isso já está acontecendo, as reuniões. Tá. A nossa grande meta é que até abril a gente tenha resolvido isso. Você sabe dizer só por que o Atlético não traçou essa estratégia antes? Você consegue, você estava lá dentro. Por que não pensaram em fazer isso antes, ô Pedro? A gente tem que pensar como é que essas dívidas foram formadas, né? Então, o Galo, historicamente, ele de maneira operacional, ele é deficitário, ele dá prejuízo. Só que você tinha uma taxa de juros no Brasil que de alguma maneira permitia que você conseguia virar isso como investimento. Então, uma taxa de juros de 2%, 3%, 4%, você tem uma dívida de CDI mais 4%, CDI mais 5%, tá tranquilo. Agora, hoje você tem uma taxa de juros de 15%, você está pagando 20%, 22% só de juros, não dá. E quando você fala de aporte, você está falando de dinheiro novo? Você está falando realmente de aumentar o capital social ou você está falando de buscar um novo empréstimo a longo prazo? Não. Obviamente aumenta o capital social, tá? Mas o aporte é basicamente pegar essa dívida, aquilo que você está com os bancos, e tirar do nosso CNPJ. Tá? Então, seja quitando ou seja reperfilando para outra dívida. Por isso que a gente está chamando não só o pagamento da dívida, mas até como subida da dívida.
Porque tem algumas dívidas que podem ser renegociadas e são interessantes para outras empresas do grupo, por exemplo. Então você limpa aqui o nosso balanço, mas tem um aumento de capital. Aumento de capital. Explicou sobre recuperação judicial, por que o Atlético não fez. Gostei dessa parte, inclusive. Só que tem uma coisa que eu discordei dele veementemente na entrevista. Quando ele fala que o Atlético é o melhor projeto do futebol brasileiro hoje. E ele nem fala projeto de SAF. Eu tomei o cuidado de ouvir, reouvir. Mas você sabe que às vezes as pessoas dizem assim: pô, mas por que você não rebateu no momento que o Brax disse isso, no momento que o Spindel disse aquilo, no momento que... Porque não é um debate. Não é um debate, você tem uma entrevista. Que solta da boca dele. Aproveitar a oportunidade. Não, mas aqui, pelo amor de Deus, não tô falando que você tinha que rebatir, não. Eu só falei que eu discordo dele. Eu tô pegando carona na sua resposta, até por causa da questão do Brax. Quando o Brax chega lá e diz que o Atlético tem 6 zagueiros, que tem os volantes, leva um estudo. Cara... Não é uma sabatina, é uma entrevista. Não. E outra coisa... Tá saindo da boca dele. É isso. Eu não preciso destacar que eu não concordo. Você pode até rebater com muito cuidado, mas ali a gente tenta otimizar o tempo para não virar debate. Quando o Pedro Daniel diz que o projeto, que ele julga o projeto do Atlético o melhor projeto do futebol brasileiro, eu vou conseguir provar para ele com que argumento. Se é uma questão subjetiva, pra mim. Pra ele tem os números. Exatamente. É que nem você provar pro Brax que ele tá errado. Ele tá com os estudos ali na mão. Eu não vou bater de frente. E não é o seu papel ali, nem o papel do jornalismo ali naquele ponto. Que me incomoda na entrevista dele, aí por parte dele, tô falando sobre... repercutindo a entrevista, tá? Não, nada sobre o que... Pelo contrário, a entrevista pra mim foi ótima. Mas de uma coisa que ele disse que eu não concordo, não é que não concorde, né? Mas que me incomoda um pouco o Atlético tem um projeto 2030. Cara, desculpa, bicho. Isso é chato demais. Porque o Atlético em 22 ele tinha um projeto 24. Em 23 ele tinha um projeto 25. Em 24 ele tinha um projeto 26. Em 25 ele tinha um projeto 26. Agora em 26 ele tem um projeto 2030. Então assim, o Atlético é o clube do futuro pra sempre. O Atlético tem que ser mais o clube do hoje, né? Da realidade. Então, ele explicou sobre isso, porque o grande incômodo meu, e eu deixei isso claro pra ele, são as promessas não cumpridas. É prometer e gerar uma expectativa no torcedor que isso fica difícil de você controlar. É o calor da emoção dos donos. Eu acho que eles viveram no calor da emoção como torcedores e donos e falaram coisas que realmente é impossível de cumprir. Eu entrevistei Ricardo Guimarães dizendo que o Atlético seria uma espécie de River Plate do continente em tantos anos. Nós ouvimos os donos do Atlético prometerem coisas que daqui a pouco eles não conseguiram cumprir por vários motivos. Eu acho que entre eles pode ser até que o Bruno Musso não conseguiu fazer o que o Pedro Daniel está conseguindo. Mas o ideal é não prometer. Então, aí eu falei com o Pedro Daniel, eu disse isso para ele. Falei, cara, não prometa. Agora ele me disse, eu falei, você está seguro de que 29 e 30 o Atlético... Tá, mas é mais uma promessa? Não. A gente agora tem projeção, etc e tal. Eu posso acreditar que o Pedro Daniel é muito mais competente do que o Bruno Musi para dar essa resposta. Agora, o que não pode é gerar expectativa, cara. Mentir para torcedor é um problema. Eu gostei do que ele fala também sobre modelo de gestão que o Atlético mudou. Que ele tem uma participação maior dentro do futebol, ele vai muito ao CT para acompanhar o futebol, porque o Atlético, o negócio é futebol, HG. Viaja com o clube, tá sempre presente, é assim que tem que ser mesmo. Ele tem autonomia dos donos para ser o cara que é meio que... E é uma figura muito capacitada e tal. Só que quando você elogia qualquer ser que faz parte de Cruzeiro Atlético aqui, tá passando o pano, tá na gaveta, tá recebendo, mesmo que tenhamos aqui amanhã um patrocínio do Inter, da MRV, do vinho dos Menin, dos supermercados BH, do não sei o que. Cara, se precisar de criticar, nós vamos criticar. E se sentir mal a crítica, tira o patrocínio, tá tudo certo. É assim que funciona. Vamos pro intervalo, meu filho? Vocês querem ir no banheiro? Tá todo mundo querendo chorar. Eu levantei a mão aqui 5 vezes. Então vamos lá, rápido intervalo, mas no YouTube a gente continua. Tem muita gente aqui perguntando sobre, e um deles, o Rafael Rocha, sobre como é que vai ficar o Galo na LFU, já que o CAD bloqueou a transferência e tem notícias que a Libra está implodindo. E o Atlético mudou de lado, né? Como é que fica essa situação junto ao Galo na FLU? A questão do CAD foi resolvida na semana passada, né? Então o CAD deu o parecer. Tá, então a gente está liberado. Agora a gente tinha feito a comunicação da migração para a LFU. Com a questão do CAD, aquilo ficou congelado, mas semana passada já foi... o CAD deu o que a gente precisava. Mas a gente está discutindo com todos. O grande foco do Atlético não é nem a LFU, Libra, etc e tal. O nosso foco é que a gente tem uma liga no Brasil. Esse é o papel do Atlético, de tentar ajudar a construir isso, ser ponte.
Tá? E a gente tem feito isso. Tem muita pergunta, essa não é superchat, não, mas como muita gente perguntou a mesma coisa, eu vou transmitir a pergunta para você aqui. E a pergunta diz respeito à dívida com o Palestino do Ivan Roman. Que pé que tá isso? Como é que isso chegou? Para onde isso vai caminhar, por favor? Eu li muita coisa na mídia que algumas vezes você fala assim, poxa, era mais fácil uma ligação que resolveria. Logo quando eu entrei, eu peguei a relação de tudo aquilo que a gente tinha vencido, tá? E aí a gente colocou prioridades, ou seja, aqueles que têm alto risco de transfer ban, aqueles que têm alto risco até de credibilidade, alguns que a gente tem outros negócios também envolvidos. Então, a gente começou a selecionar aqueles que eram prioritários para pagar ou renegociar. Tá? Então, peguei tudo aquilo que era vencido. O Palestino era um desses casos. Tá? Nós fizemos 2 propostas para ele, tentando renegociar. E eles não aceitaram. Também era o direito deles. Né? Eles já tinham o contrato, eles falaram, não aceito essa maneira de pagamento. Né? A gente tentou parcelar. Né? A FIFA julgou e mandou anteontem, hoje é quinta-feira, foi anteontem, a FIFA mandou a gente pagar sem nenhuma sanção. Tá? Então nós temos 45 dias para fazer o pagamento. De novo, eu falei com eles na semana passada, né, pré-julgamento da FIFA, né, o que a FIFA mandou, a gente tem agora 45 dias. O valor é esse? 1,6 milhões de dólares? Tem. Que a parcela que foi vencida era de $500 mil, que foi a primeira. Mas sim, esse é o valor. Deixa eu só para mais 2 aqui, só para dar uma agitada aqui, porque tem muito superchat. O Santiago mandou aqui um superchat também, está dizendo: o Pedro é o menos culpado, mas como engajar novamente a torcida com o elenco que está há 2 anos sem entregar o que foi prometido? O elenco não é bom e os fatos provam isso. São 2 anos brigando para não cair, 2 anos sem Libertadores. Você está dizendo que você não é culpado, mas quer que você responda como é que engaja essa torcida de novo. Lógico, né? E acho que esse é o maior desafio nesse primeiro momento. Né? O anúncio do Conselho da Massa foi um pouco nisso. Vocês vão ver, eu tenho ainda pouco tempo de casa, né? Eu sou uma pessoa que escuta muito, eu gosto de ouvir. Tá? Algumas vezes a gente entra numa rotina, a gente entra com os nossos planos e muita coisa passa batido, porque a gente está tão focado que as coisas passam. Então o Conselho da Massa é uma iniciativa nesse sentido. Né? A gente está chamando, né, 10 diferentes personas, né? Então desde influenciador, torcida organizada, GNV, enfim, todos aqueles que atuam, que fazem parte do ecossistema do Atlético, para ouvir as percepções. Né? Então vão ser 4 reuniões com algumas pautas para ouvir. Precificação, será que a gente está acertando a precificação? Será que os valores dos planos estão adequados para a realidade do clube? Então a gente está criando a temática para ouvir. Tá? Então o engajamento ele vem muito daquilo que se a gente atende às necessidades e os anseios de todos. Tá? Então por isso que eu estou tentando ouvir ao máximo. Tá? Obviamente eu tenho um plano estratégico, eu tenho a minha visão técnica, né? Trabalho há muitos anos, trabalhei com quase todos os clubes, mas o principal, a gente chama stakeholder, né? O principal ator desse ecossistema é a torcida. Sem a torcida não funciona. Tem a grosso modo, nós do lado de cá, aliás, tem um rapaz aqui que está cobrando que a gente precisa ser mais duro com você e não tão educado. Eles entendem aqui, mandou um superchat para dizer que a gente é muito feroz nos nossos programas e diante dos entrevistados a gente é manso. Será que ele imagina que seria legal que a gente agredisse? Fosse indelicado? Eu tenho coisas para perguntar aqui e eu posso perguntar numa linha equilibrada, enfim, mas tudo bem. Airsoft John. Quando a gente diz, a grosso modo, sem entender do que você domina, de que é melhor ter 10 torcedores pagando R$1 que um pagando 10, pode parecer uma coisa rasa, mas ela faz sentido para vocês? Total. Não é rasa, não. Não é rasa, não. A torcida do Atlético é a massa. Começa por aí. Então, ela não é uma torcida... Eu discuto bastante até com o Domênico, com o nosso diretor de marketing. Né? A gente fala bastante da diferença, algumas vezes, do torcedor e consumidor. Né? Porque todo mundo fala, precisa converter o torcedor em consumidor. Isso é verdade, no sentido de consumo, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma linha tênue. Porque o consumidor ele tem um anseio diferente do torcedor. Né? O consumidor muitas vezes fala assim, não, eu paguei, eu quero um espetáculo. Se o time está perdendo, você não está me entregando aquilo que você está prometendo, estou pagando. Né? Então, existe o perfil de torcedor, óbvio, né? Que é o consumidor. Esse aí na primeira, segunda, terceira derrota do clube, fala, eu não vou mais lá. Eu abro mão daqui para ir no cinema, para ir em outro lugar. Né? Agora, o torcedor, que a gente chama do heavy user, que é o torcedor, não é puramente consumidor, é o torcedor. Esse aí, na verdade, ele precisa estar aqui dentro.
Esse não tem discussão, né? Na vitória, na derrota. E a torcida do Atlético ela é muito assim, né? Você pegar historicamente, né? A torcida ela compra as ideias do clube, ela é conectada ao clube. Então por isso que eu falei esse é o primeiro desafio, porque talvez seja o maior, é realmente de trazer esse torcedor de volta, se identificar pertencimento. Ele é dono também, né? Ele faz parte desse ecossistema. Então a precificação ele é um ponto-chave, mas ele não é o problema. Isso eu identifiquei já de cara. Falei, não, o ponto não é se o ingresso custa 30, 40 ou 100 reais. Esse é um pontinho que muitas vezes é utilizado por tudo aquilo que pode ter acontecido. Ô Pedro, só para voltar lá atrás, até o Rodrigo colocou muito bem, você falou que o grande desafio que você tinha era recuperar a credibilidade do Atlético. E aí surgiu essa questão do Palestino, já teve questão do Cuiabá, uma série de coisas. O torcedor para, e eu sou um que paro para pensar, o Atlético de 2024 ali, chega na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, tem premiação, uma série de coisas, uma receita bem maior. Você vai para o ano passado, você não disputa uma Libertadores, mas você chega numa final da Sul-Americana, mas o que a gente vê é que, por exemplo, a receita do Atlético com bilheteria está diminuindo, porque o público não está indo ao estádio, porque está decepcionado com o time, mas ao mesmo tempo a gente vê que você está sentando e você está equacionando essas dívidas. Por que chegou nesse ponto? Se o Atlético antes tinha uma receita maior e não conseguiu pagar, como que você faz com que o credor entenda que agora, com uma receita menor, porque o Atlético não está no topo como estava, você vai conseguir pagar isso e não vai surgir outras com novas contratações? A receita é maior, tá? A receita ela é maior? Ela é maior. Mas tá? vem de onde esse aumento? Tanto de direitos, né? Os direitos de transmissão. Tá. A nossa parte de patrocínio aumentou consideravelmente. O Match Day, que a gente chama, que é a soma, né? Não só de bilheteria, mas o GNV, ele também cresceu. Então, assim, a nossa receita, agora que a gente fechou de dezembro, deve ficar perto de 800, né? 700 alto, tá? Tem um pequeno ajuste que está discutindo com a auditoria, mas deve ficar próximo disso. Tá? Então, a receita aumentou. O problema é que ocorreu um efeito inflacionário no futebol. Ficou mais caro fazer futebol. Então, se você pegar o elenco e os custos de 24, parece outro mundo. O custo do elenco subiu 20% a folha, né? Na verdade, se você olhar para o mercado, subiu muito mais. Se comparar com o final do ano passado, a gente está muito próximo da folha do ano passado, tá? De dezembro. Mesmo com todas as contratações que a gente fez. Tá? Então, está muito próximo. Só que se você olhar dos outros clubes, todos cresceram. Né? Então, não só com as SAFs, com as bettings, o mercado inflacionou. Tá muito difícil contratar. Tá muito caro. Eu até brinquei, falei, pô, será que tá todo mundo rico e eles não contaram pra gente, né? Porque o nível de salário, o nível de investimento está extremamente elevado. Aí entra a nossa mudança de postura, né? Ponto-chave. Honrar com aquilo que a gente se compromete. Financeiro. Né? Por isso que eu peguei o que era vencido e falei assim, ó, aquela história acabou. No Flamengo eu fiz muito isso, né? Como consultor ainda. Né? E o discurso do Bandeira, na época presidente, era isso. Acabou aquela história É que o Flamengo teve até aquela piada, né? Eles fingem que pagam, fingem que jogam e tal. Acabou. Isso é credibilidade. Então, quando entra novo recurso, é pra quê? Novo aporte de 500 milhões. A gente vai sair contratando todos os atletas? Não, a gente vai pagar dívida. Me incomoda ele falar desse projeto 2030. 2030. Porque esse projeto era o Atlético 25, era o Atlético 26, agora é o Atlético 30. Aí quando for 30 vai virar o Atlético 35. 40. Eu falei com ele ontem, o grande problema que muita gente reclama das coisas do Atlético são das promessas feitas e não cumpridas, né? A gente falou disso aqui ontem com ele. Isso aí é falou, uma coisa que a torcida cobra de não ser realista, sabe? Não tem problema você ter um time que, igual esse ano, que vai brigar de novo pra não cair. Mas seja real com a torcida. Jogue limpo. Eu acho que falta... O pessoal fala muito dessa conexão torcida e SAF. Pra mim, porque os discursos que eles fazem quando eles aparecem não são discursos sinceros. Assim. A torcida não sente sinceridade. Por exemplo, 2022 o Rafael Menin junto com o André Lomani, eles fizeram aquele Galo Business Day. A dívida ia acabar em não sei quantos anos, fizeram um monte de promessas. 26 ia estar controlado. E quase nada ou nada daquilo se realizou. Eu acho que ele tinha que dar as caras agora, porque a torcida cobra muito do que ele falou aqueles dias. Sim. Dos 4 Hulks, inclusive, foi daquele dia. De falar assim, explicar. Primeiro, pedir desculpa, né? Porque que não conseguiu realizar. E explicar pro torcedor, olha, não deu certo por isso, por isso e por isso.
E aí cabe ao torcedor julgar se tá falando se acredita na versão dele ou não. Mas fazer isso com sinceridade. Eu acho que se a partir de fizer isso, é um primeiro passo para tentar resgatar uma conexão com o torcedor. Porque não adianta ficar com esse discurso de brigar pelas cabeças e ter o time que tem. Você não acha que, aliás, vocês não acham que essa falta de conexão, esse distanciamento de parte da torcida tem muita relação com campo e bola? Posso falar? Por favor. Pode. Então, eu acho que o atleticano, ele tá... Eu já falei isso de 2024 para 25 e ele pode ser repetido de 25 para 26. O Atlético machucou muito o torcedor atleticano. O torcedor atleticano foi muito machucado com a questão da Libertadores, que ainda dói em muitos torcedores do Atlético, com a questão da Copa do Brasil contra o Flamengo, com a situação diante do Lanús na Copa Sul-Americana. E aí, acrescente a isso a questão que o Vitão acabou de falar. Então, o campo não te entregou, o campo fez você lutar contra o rebaixamento em 2 oportunidades, em 2024 e em 2025. As promessas da diretoria, o preço dos ingressos. Então, o Atlético foi fazendo um combo de dores. As dores, se você pegar assim como a água e você vai jogando, ó, essa dor aqui pela Libertadores, essa dor aqui pela Copa do Brasil. Transborda, né, E aí? A ferida segue aberta. As feridas vão ficando abertas. Aí você vai falando, prometemos um time mais encorpado na temporada. Não tem. Então vem as promessas que não são cumpridas. Pelo contrário, né, Vitão? Pelo contrário. A capacidade técnica do Atlético, ela foi caindo ano após ano. Eu acho do que... 21 pro 22, do 22 pro 23, do 23 pro 24, a qualidade técnica. O Paulinho de 23, ele não era mesmo mais o Paulinho de 24, mas aí por questões físicas. O que o Atlético, se era o Atlético das promessas, deveria fazer? Já buscar um atleta para fazer essa transição de qualidade do Paulinho. E a mesma coisa com o Hulk. O Hulk também, gente, ele Já tá pra mim, o Hulk é o maior sinal que o Atlético tá mal. Ele é o personagem. Quando ele não resolve. Não é isso não. Vamos lá, o Hulk é um cara. O Elton falou o que eu penso. O Hulk é um cara muito importante pro Atlético. Muito, muito valioso pro Atlético. Mas o rendimento dele é naturalmente. Ele vai caindo. O que o Hulk precisaria? De suporte técnico ao lado dele. Entendi. Porque a qualidade técnica dele, ela precisa. À medida que vai caindo por causa de parte física, tem que ter alguém do lado, tem que ter um Paulinho do lado dele. O sintoma é que é um jogador de 39 anos que ninguém questiona quão decisivo ele já foi e ainda é em alguns momentos. Mas esse cara de 39 anos, que daqui 3 meses e meio vai fazer 40 anos, ainda é o protagonista do time. Sim. Isso é um sintoma claro. Se ele não joga bem, não vai, né, Vitão? Ele não joga bem mais. Até contra o Cruzeiro. Ficou forte isso, né? Até contra o Cruzeiro, que ele foi decisivo... Quem viu o jogo, o Hulk faz um jogo muito ruim. Sim. Isso. Mas ele é um cara tão que talentoso, resolve de momentos. Pra mim, eu vou dizer uma coisa, a final da Sul-Americana foi a pior partida que eu me lembro do Hulk com a camisa foi muito do mal. Atlético. Mas assim, ele é mesmo assim um jogo ruim, ele deixou o Biel na cara Na dele. cara Deixou o do Biel gol. na cara Talvez do gol, tivesse um jogador melhor ao lado dele, Se tivesse um Paulinho, Mas aí, Paulinho ao lado dele. Ô, Eltinho, agora uma coisa dentro do que você falou, que é um ponto que eu acho muito interessante, porque a reposição que o Atlético fez também depois, aí vai contrata o Júnior Santos e o Rony. Nossa Pois é, senhora. por mais, mesmo pagando, mesmo a expectativa que você pode pensar, naquele primeiro momento, é abaixo, gente. É prateleira muito abaixo. Muito abaixo. Então, você vai numa reposição que é muito abaixo, gente. Não trouxe um cara que pelo menos tivesse um esboço de poder ser o Paulinho um dia. Não era nem um cara assim que chegasse. Não é só o Paulinho, com né? Eu acho que vale pra todos os setores. Não, é porque o Paulinho Todos, é um bom exemplo dando do exemplo, usando o exemplo do Paulinho, mas você pode pensar isso em todos os A setores única do campo. reposição boa do Atlético, você pode falar que pode render alguma coisa parecida, é o Lodge Pelarana. Eu ainda vejo Lodge que... e Maicon, pra mim, foram as duas grandes contratações da temporada. Lodge e Maicon. Sim, Vitor Hugo, concordo. não? Eu Vitor Hugo. O Vitor Hugo, você vai entender o que eu vou falar. Não acho que foi contratação ruim, mas ele enquadra no aposta. Sim. Porque é um cara que apareceu muito bem no Flamengo, não se firmou no Flamengo, foi pra fora do Brasil, no Santos oscilou entre reserva e titular, tipo assim, ele não chegou com carimbo assim de Igual o assim, Lodge. o Lodge chegou pra jogar, o Maicon Michael chegou pra jogar. O resto tá tudo nessa aí de aposta.